Já são mais de 700 documentários na carreira. Ele é um dos maiores representantes da TV e do cinema brasileiro. A nossa entrevista de hoje é com Nelson Hoyneff. Nelson, quando você ingressou para o jornalismo com 17 anos, que histórias você queria contar? Ali tem uma história interessante. O ano é 1967. O jornal, que era chamava órgão líder dos Diários Associados, era um jornal dos Diários Associados, aí no Rio de Janeiro, ele decidiu fazer um suplemento às quartas-feiras, chamado Suplemento Jovem, trazer umas pessoas bem jovens para escrever, na intenção de ganhar um público um pouco mais jovem. Aí eu cheguei e disse, não, tá, tudo bem, bacana, legal, tá, agora escrever sobre o quê? Eu não sei muito bem como é que é esse negócio, escrever sobre o quê? Aí eu me lembro bem, um cara virou para mim e disse assim, ô garoto, você não gosta desse negócio de cinema? Então escreve sobre cinema. E ali começou a minha carreira na crítica cinematográfica, que, portanto, está fazendo, agora em 2017, está fazendo 50 anos, sem ter sido interrompido um dia sequer. Isso é a primeira vez que estou falando isso, é agora com você, porque eu não gosto de falar. E aí, então, eu comecei a escrever no Suplemento Jovem e comecei a escrever sobre cinema. A crítica no jornal, né? Você tem que ver, naquele momento, nós tínhamos aí no Brasil críticos do calibre de Antônio Muniz Viana, de Alex Vianney, o próprio Elias Heredo. As críticas eram verdadeiros ensaios, né? Eram verdadeiros ensaios. Eu aprendi muito. Uma vez eu disse que eu comecei a gostar de cinema por causa das críticas que eu lia, porque meu pai trazia o Correio da Manhã para casa, jogava ali no sofá, e eu chegava lá e começava a ler o Muniz Viana. O Sérgio Augusto Pinto, me disse a mesma coisa depois. Disse, olha, comigo foi a mesma coisa. Eu comecei a gostar de cinema pelos textos que eu li. Então, evidentemente, essas críticas faziam a cabeça de algumas pessoas. É muito improvável. Né? Mas o que é difícil é você imaginar que hoje um cara que chega, escreve 4 linhas, completamente descontextualizadas, não tem a menor ideia sobre o que ele está falando, aí bota um bonequinho batendo palma, outro bonequinho saindo do cinema e tal. E é difícil imaginar que pessoas assim possam fazer cabeça, fazem cabeça nem de vermes, né? Quanto mais seres humanos. Agora, aqui, assim, há um momento em que ali garotos como eu, como Sérgio Augusto Pinto, tínhamos a cabeça feita pelos críticos. Recentemente, há 2 anos, eu não tenho uma memória muito boa, mas acho que 2, talvez 3 anos, morreu um crítico americano chamado Roger Ebert, e que é talvez o crítico, não apenas o crítico de maior influência que eu conheci, mas o crítico que melhor escreve que eu conheci. Então você lê um texto do Roger Ebert, que foi o único crítico que ganhou o prêmio Pulitzer, é um prazer, é uma aula, né? Não se pode dizer a mesma coisa de resenhistas que escreve Nós Vai. Você acha que sempre teve, por exemplo, um preconceito contra os filmes mais populares, podemos dizer assim, as pornochanchadas, os filmes da Boca do Lixo, os filmes mais trash? Você acha que esses filmes eles eram bem recebidos por esses críticos ou não? Não, o que existe aqui é um processo dinâmico, né? O processo de avaliação do filme, o processo de... o que é o cult? O cult é algo que se transforma, né? E esse é um processo permanente. É claro que no final dos anos 40 e nos anos 50, a chanchada era vista como humor muito leve, humor muito idiota e tal. Mas isso aí nós devemos levar algumas coisas em consideração. Não havia televisão naquele momento, né? E as pessoas que faziam aquelas chanchadas que nós estamos falando, são simplesmente
Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Zé Trindade, Violeta Ferraz, quer dizer, são alguns dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. E, evidentemente, que o crítico, naquele momento, tendo que comparar uma chanchada feita aqui na Tijuca, nos estúdios da Atlântida, com uma comédia feita em Hollywood, né, não havia jeito. Mas, bem recentemente não, de um tempo para cá, a chanchada foi, e ainda está sendo, reavaliada. Chanchada gerou livros maravilhosos. As coisas mudam, né? As coisas mudam. E porque o nosso repertório também muda. Esse é um outro assunto, mas isso eu considero a coisa mais importante, né? Assim, nesse momento, para uma pessoa que ingresse na crítica, uma pessoa que ingresse na produção, na direção de cinema, é o repertório. A gente vê como o repertório é dinâmico e como uma mudança de repertório faz com que toda a tua percepção do cinema possa mudar. Eu vou dar um exemplo muito rápido que não tem talvez muito a ver com o Nação, mas eu dou aula de cinema na faixa, né? Eu dirijo lá o curso de cinema na faixa. E há uns 3 anos eu fui dar uma aula sobre Cidadão Kane. Meu Deus, Cidadão Kane é um filme que eu já tinha visto pelo menos 50 vezes. Todos nós vimos Cidadão Kane 50 vezes. E eu dei uma aula de Cidadão Kane e quando terminou o filme, exibição, eu estava lá na última fila chorando, simplesmente isso, chorando. Mas demorei para levantar, fingi que nada estava acontecendo e depois eu perguntei, mas o que aconteceu? O que tinha acontecido é o seguinte, eu tinha visto um filme que eu nunca tinha visto antes. Por que um filme que eu nunca tinha visto antes? Porque eu tinha visto Cidadão Kane 50 vezes, e nas 50 vezes eu achava que era um filme sobre milionários da imprensa, moguls, é um filme baseado em Hearst. E de repente eu percebo uma coisa que nós já sabíamos, mas eu percebo de uma forma mais ampla que o filme não é nada disso, que é um filme sobre a perda da simplicidade. Aí eu digo, bom, se a gente já sabe, porque está o Rosebud ali nos indicando isso, mas não de uma forma tão profunda. E aí eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, eu vi Cidadão Kane 50 vezes, e como é que eu nunca me dei conta de que ele não é um filme sobre magnatas da imprensa, é um filme sobre a perda da simplicidade. O Cidadão Kane que eu assisto desde que eu tinha 15 anos, esse filme morreu, acabou, não existe mais. O que existe é o Cidadão Kane que eu vi há 2 anos. É o que acontece na chanchada. Quando você vê a chanchada pela primeira vez aos 5 anos de idade e tal, o teu repertório é um, né? 60 e tantos anos, o seu repertório é outro. Boa noite. Eles são como os surfistas da praia. Falando ainda de repertório, quando você fez o programa Documento Especial na Manchete, na Bandeirantes, no SBT, você trouxe para a televisão figuras, histórias que não estavam ainda nas telas, né? Os gordos, os de classes sociais mais baixas, os homossexuais, enfim, mudou o repertório do documentário na TV. Conta um pouco sobre essa experiência. Os grandes sucessos, alguns dos grandes sucessos do Documento Especial, eles não nasceram de mim. Eles nasceram da equipe e eu simplesmente, e de pessoas diferentes da equipe, e eu simplesmente referendei isso. Eram coisas das quais eu não tinha nem conhecimento. O dia que alguém chega para mim e diz assim, Nelson, temos que fazer uma matéria sobre Igreja Universal do Reino de Deus. Eu disse, o que é isso? Não, cara, você vai ver, é um negócio, os bispos saem levando dinheiro, não sei o quê.
Fomos lá, fizemos 3 programas sobre a Igreja Universal. Resultado, trouxemos para a televisão pela primeira vez uma denúncia que até hoje repercute. Um belo dia, um funcionário nosso chegou para mim lá na televisão, disse assim: Nelson, tem um negócio que você não vai acreditar. Tem uns bailes aí em subúrbios que é homem dançando com homem, é porrada rolando o tempo todo, é todo mundo queimando fumo abertamente. E o cara que falou chama-se Aldir Cavalcante. Eu digo, não, isso não existe, não é possível. Eu digo, não, você não consegue imaginar o que é isso. Aí eu dei uma câmera para ele, ele foi um subúrbio cujo nome eu não me lembro. E ali nós fizemos o primeiro programa da televisão brasileira sobre funk brasileiro. Da mesma forma, um dia alguém chega para mim e diz: olha, Nelson, tem aí uma galera, uns loucos que ficam em cima de trens, surfando em cima de trem, passando embaixo de fio de alta tensão, de pé para... Isso é a mesma coisa, pega uma câmera e me traz para eu ver o que é isso. É um negócio que até hoje eu não acredito que eu vejo. Isso aí é o somatório, né? Há que haver um mínimo de humildade para se perceber que ninguém aqui é Leonardo da Vinci, entendeu? A minha esfera de conhecimento, ela é essa que está aqui do lado, é aqui o Leme, Copacabana, Botafogo. Mas quando você faz sobre biografados, uma das coisas que são marcantes são as revelações que você consegue extrair, tanto dos biografados quanto dos entrevistados. Como é que você faz isso? Tem uma aproximação, uma busca pela intimidade? Tem isso aí, eu acho que isso é uma coisa que o Modéstia à parte sei fazer bastante bem, entendeu? Na verdade, quando eu faço um filme sobre uma pessoa, eu não estou fazendo uma biografia, eu nunca fiz uma biografia na minha vida. Um dia desse até alguém falou, não, porque a biografia do Timóteo, eu disse, sabe, deixa essa biografia para Rodrigo Faur, para caras que escrevem bem. Biografia eu não faço, eu pego um recorte, o Calbi pega um recorte. E mais uma coisa assim que eu acho que eu detesto falar de mim, eu não sei falar de mim, eu fico constrangido, mas uma coisa que eu acho que eu sou bom é em extrair coisas das pessoas. A história do documento social mesmo é a história disso, né? A gente extrai coisas excelentes de tudo. E no caso do Calbi, eu pesquisei um pouquinho a vida do Calbi e eu vi que ao longo de mais de 60 anos de carreira, ele tinha se recusado terminantemente a fazer qualquer revelação sobre a vida sexual dele, sobre a orientação sexual dele. Não que isso fosse uma coisa tão importante, mas era uma coisa que o Calbi foi muito estigmatizado nos anos 50 pela hipótese dele ser gay. Se até hoje ser gay é uma coisa que estigmatiza um pouco, você imagina... Há mais de 50 anos atrás. Imagina os anos 50. E aí tem um momento que eu chegava para o Calbi e dizia, Calbi, fala sobre seus amores. Aí o Calbi dizia, meus amores são as minhas fãs, não sei o que e tal. Tipo, legal, mas não é isso que eu quero dizer, eu quero falar sobre seus amores mesmo. Pois é, meus amores são as minhas fãs e tal. Eu repetia isso ad infinito. E havia a empresária dele, uma pessoa maravilhosa, mas que agia como mãe dele mesmo, que era a Nancy Lara, não deixava ele se expor muito. E eu percebi que a Nancy tinha se afastado para falar com a filha, alguma coisa assim. Aí eu vi que estávamos eu e o Calbi deitado, sabe, na cama, aí eu dei um chute na porta. Ninguém aqui vai entrar. Aí eu, Calbi, pois é. Aí a gente vai levando até começar a falar lá sobre a vida
sexual dele quando ele tinha 12, 13 anos de idade e tal. E aí, naquele momento, eu vi que aquela batalha eu ganhei, né? Quer dizer, aquele embate eu ganhei. Eu não, o público ganhou, né? E o próprio Calbi, sobretudo. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda quer, saiba, nada foi em vão. Mas aí tem uma questão de quem está no comando, né? Na ficção, o diretor é tido como Deus, dali do set. E no documentário, quem está no comando? Deus está no comando ou é o diretor? Quando eu comecei a filmar o 82, eu sabia que eu queria ouvir, eu sabia que eu queria ser weissmanniano, mas eu não sabia nada de carnaval. Você percebe, você é como um surfista, né? Que você não pode ir contra a onda, você tem que ir a favor da onda, você tem que entender, né? Você tem que ser suficientemente humilde para saber que quem está no comando é a onda, né? Você não pode brigar com ela. Aquela balada que tem ali, que eu já até presenciei, se eu encontrar alguém ali, tá fora. Se tiver doidão lá, tá fora. Nós temos movimentos que a gente tem que se jogar, cara, não dá. Agora, atenção. Como você vê a entrada do digital na televisão? Existe hoje em dia uma linguagem da televisão ou você acha que ela ainda está muito pasteurizada? A linguagem da televisão, linguagem mesmo, televisão, ela foi destruída há muito tempo, que é a linguagem da televisão ao vivo, né? Vai voltar, porque a única alternativa para a televisão é o ao vivo, né? A televisão desde 62, quer dizer, a televisão está no Brasil desde 1950. Em 62, 63 aparece o videotape. Quando o videotape apareceu, a linguagem foi completamente transformada, né? Quer dizer, a televisão incorporou a linguagem de cinema, a linguagem de tudo que pode ser gravado e depois editado. Uma das razões da televisão ser tão medíocre atualmente é essa ausência absoluta de preocupação com a linguagem. A televisão não é... Se nós formos assim para os primeiros momentos da televisão brasileira, se nós nos lembrarmos de realizadores como Jaci Campos, como Carlos Alberto Loeffler, como Fernando Barbosa Lima e muitos outros, a gente vê que coisa grandiosa que era a televisão. A televisão ela era dona de uma linguagem que não podia ser dividida, não chegava a nenhuma outra instância. Hoje não mais. Quer dizer, a televisão, você pega o triste exemplo, né, um exemplo muito, muito triste mesmo, de interação de televisão com cinema no Brasil. O cara vai e produz uma coisa completamente débil mental em televisão. Aí o público gosta. Aí o público fica com uma vontade muito grande de ver essa mesmíssima coisa numa tela grande e junto com mais centenas de pessoas. E aí se faz as coisas. É daí que nascem os Minha Mãe é uma Peça, esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa que não enobrece nem um pouquinho a televisão, nem enobrece nada, exceto para a conta bancária do produtor, não faz bem a ninguém. Essa é uma situação ruim. É isso que leva, por exemplo, um jovem
a não ver televisão. O jovem não sabe o que é televisão. O jovem sabe o que é um Felipe Neto no YouTube, que já é um negócio degradante. Mas isso é o que ele sabe, entendeu? Isso vem desde o momento em que o lugar da televisão deixou de ser a sala de estar, né? Desde que a televisão chega ao Brasil até recentemente, o lugar dela é completamente bem definido. A partir do momento da digitalização, tudo que é digitalizável, ele ganha mobilidade e depois ganha portabilidade. Tudo que ganha mobilidade e portabilidade se transforma como meio. Agora, quando você está assistindo um Barcelona e Paris Saint-Germain, aí não tem jeito, né? Ou é ao vivo ou perde a graça. Ou é ao vivo ou não existe. Então, isso é parte da possível linguagem da televisão, de todas as possibilidades de invenção de linguagem que a televisão tem. Todas elas passam pelo ao vivo. Não por acaso, a única coisa que evoluiu na televisão nos últimos anos foram as transmissões esportivas. E como é que você vê a TV pública nessa história? Um país como o Brasil, ele precisa de uma TV pública, ela acompanha essas novidades, esse movimento. Qual deve ser a função dela? Eu vou dividir em duas partes. Nesse momento, eu acho que a única rede de televisão relevante do Brasil é a TV Cultura, que é uma televisão pública ligada ao governo do Estado de São Paulo. Por que eu estou te dizendo isso? Um jogo de palavras? Não. Porque eu assisto todos os dias, de segunda a sexta. O Jornal da Band, o Jornal Nacional e o Jornal da Cultura. Um frame do Jornal da Cultura vale mais do que os dois juntos. Um comentário do Marco Antônio Villa vale mais do que os outros dois telejornais juntos. Eu acho que nós temos ali, na cultura, um jornalismo isento, um jornalismo competente, um jornalismo inteligente, um jornalismo informativo. Isso me encanta, eu tenho acompanhado. Já, se você estivesse falando como televisão pública, você estivesse falando de ABC, você estivesse falando de TV Brasil, eu não tenho a menor dúvida, pode escrever isso, guardar numa gaveta e esperar. Um belo dia vai acontecer com a ABC, em níveis diferentes, a mesmíssima coisa que aconteceu com o Petrolão ou com o Mensalão. Alguém vai abrir uma gaveta e vai começar a desatar nó, vai ver o nível de aparelhamento daquela coisa execrável, né? E que, em decorrência disso, nunca produziu um frame relevante que diz respeito à televisão. Agora, Nelson, para finalizar aqui nosso bate-papo, você falou muito dessa questão da TV, tanto do potencial ao vivo também, e a TV é esse mecanismo, né, essa indústria imediatista. Mas você acha que falta pesquisa para poder mudar essa linguagem? Quer que eu te diga o que falta? Uma coisa só. Vergonha na cara. Tá ótimo. Obrigada. É.